Eu quero que você olhe esse vídeo do Djokovic pedindo creatina durante a final de Cincinnati que ocorreu nesse final de semana. Suplemento, ó. Ele tá pedindo, eu acho que o gel. Creatina! Bom, nesse vídeo então de hoje eu vou te explicar porque não tem lógica o que Djokovic fez, por mais que ele tenha ganho o campeonato. Porém, a atitude dele de pedir creatina ao longo do torneio, ao longo do jogo, não faz sentido nenhum. Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje é justamente sobre o último final de semana. Como você viu aí, o Djokovic pediu a suplementação de creatina, né? Ali quando ele estava no intervalo entre os games, entre os sets, ele acabou pedindo essa suplementação de creatina. Essa imagem viralizou muito rápido na internet. E eu vou te explicar hoje então por que não faz sentido esse pedido do Djokovic da suplementação de creatina. Mas antes de explicar, eu quero te pedir para que tu curta o vídeo, se inscreve no canal e aciona as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo postado, vídeo novo no ar, você vai ser notificado, beleza? Então vamos lá. Inicialmente, vamos entender um pouco sobre a suplementação de creatina. Então vou colocar aqui no quadro, ó, o nosso tema de hoje, a suplementação da creatina. Para que a gente possa realmente entender sobre essa suplementação, inicialmente a gente deve entender um pouco sobre o âmbito da suplementação. Então, quando nós falamos do suplemento alimentar, existem basicamente dois tipos de suplementos. Aqueles suplementos que funcionam a título de recurso ergogênico. Quais são eles? Por exemplo, a creatina, a beta-alanina, a própria cafeína. Então todos esses são suplementos com caráter ergogênico. O que isso significa? Suplementos que melhoram a performance. Então, por eu usar o suplemento alimentar, eu vou ter um melhor rendimento no exercício físico. Então, isso são suplementos ergogênicos. Eu uso o suplemento e, por usar essa suplementação, eu melhoro o meu desempenho de exercício. E existem aqueles outros suplementos, né, que a gente pode falar como um facilitador diário, como, enfim, suplementos que não melhoram a performance. Vamos chamar assim de outros, para ficar mais fácil. Que acaba sendo, por exemplo, o Whey Protein, que é um suplemento muito famoso, suplementos à base de carboidrato e assim por diante. Então, falando da creatina, nós estamos falando de um suplemento que tem um recurso ergogênico. Qual é o papel da creatina? Quando nós suplementamos a creatina, nós aumentamos as nossas reservas de fosfocreatina. E o que isso significa na prática? Quando você faz um exercício de alta intensidade e curta duração, então, por exemplo, academia, você vai lá, faz uma série, larga o peso, descansa. Faz uma série, larga o peso, descansa. Esse é um exemplo de um esporte de alta intensidade e curta duração. Essa reserva, vou botar aqui, ó, de fosfocreatina, melhora um sistema que nós chamamos de ATP, a ressíntese do ATP, que é a geração de energia. Então, a suplementação de creatina, ela melhora aquele tempo inicial de exercício físico. Então, automaticamente, você fazendo essa ressíntese de ATP, quando você volta, por exemplo, na academia para a próxima série, é como se você já tivesse mais energia. Então, esse é o papel da creatina. Por isso que quando as pessoas usam creatina, por exemplo, na musculação, elas sentem uma melhora de força, porque você melhora essa via inicial de exercício físico e isso te faz ter mais força para levantar mais peso, melhora a tua recuperação entre as séries, mas devido a esse fator aqui, ó. Então eu aumento o meu estoque de fosfocreatina, esse aumento melhora a minha ressíntese de ATP e sempre que eu volto a fazer uma nova série, né, uma nova execução de exercício,
eu tenho mais força, mais disposição, o meu músculo está de forma mais energética, então ele funciona de maneira mais efetiva. Então esse é o papel da creatina, tá? Só que aí, eu vou apagar aqui pra gente, a gente vai entrar num segundo fator muito importante. Dentro desses suplementos de recurso ergogênico, onde eu falei para vocês, a gente vai fazer uma divisão. Vão ter os suplementos ergogênicos que funcionam de maneira aguda e outros que funcionam de maneira crônica. Então, por exemplo, qual é a diferença? Maneira aguda, um ótimo exemplo, a cafeína. Então, o que acontece quando você faz a suplementação de cafeína? Você usa a cafeína e por usar a cafeína, automaticamente ela gera efeito. Então, eu tomo a cafeína agora, 40, 60 minutos depois, eu já sinto essa melhora da cafeína. Mas existem os suplementos que funcionam de maneira crônica. Quais são eles? A creatina, a beta-alanina também. Então esses são exemplos, beta-alanina. Então esses dois, por exemplo, funcionam de maneira crônica. O que isso significa? Eu preciso usar sempre, todos os dias, independente de fazer exercício físico ou não, porque ele vai funcionar pela soma que eu faço ao longo dos dias. Então, o que acontece no caso da creatina? Aí eu vou desenhar aqui para vocês que vai ficar mais fácil de entender. Imaginem só que vocês têm um copo, tá? Sou nutricionista, né, gente? Não sou artista, então dei um desconto no desenho. Então, imaginem que esse copo, ele é o receptor de creatina. Então, a creatina funciona a partir do momento que eu começo a usar, a tomar ela, e eu vou enchendo esse receptor. Então, a partir do momento que eu enchi todo esse copo aqui, a creatina começa a fazer efeito. Então, a creatina eu devo usar sempre, todos os dias, independente de fazer exercício físico ou não, porque eu devo encher esse copo, eu devo saturar esse receptor, porque a partir do momento que esse receptor está cheio de creatina, ele começa a fazer efeito. Então, por isso que a creatina se usa todos os dias. E aí entra alguma das questões do vídeo do Joko. Então, por exemplo, ele pediu creatina na questão do jogo ali, como se isso fosse melhorar o rendimento dele. Porém, como a creatina funciona de maneira crônica, tanto faz ele usar pontualmente naquele dia, não vai fazer efeito. Ele deve estar fazendo essa suplementação todos os dias, independente dele ter jogo, independente dele ter treino ou não. E outro ponto importante, como a creatina funciona através dessa saturação aqui que eu falei para vocês, tanto faz o horário que você usa a creatina. Então, se você vai usar a creatina de manhã, antes do exercício, depois do exercício, no jantar, não importa. O que importa é usar a creatina todos os dias, independente de você fazer exercício físico ou não. Então, esses são os motivos que não tem lógica ali o Joko ter pedido aquela creatina ali no intervalo. Primeiro, a creatina funciona de maneira crônica, não maneira aguda. Então ele deve usar sempre, independente de estar em torneio, estar fazendo exercício ou não. Segundo ponto importante, funciona por saturação de receptor. Então se ele já tiver saturado isso, automaticamente ela vai fazer efeito. E terceiro, o horário que você utiliza não faz diferença nenhuma. Então tá aí a resposta para vocês, porque que esse pedido do Joko realmente não tem nexo, não faz sentido, não foi por isso que ele ganhou o torneio, não foi por isso que ele melhorou o rendimento dele durante o jogo, isso realmente não faz diferença alguma, a questão dele ter usado a creatina pontualmente ali no intervalo. Bom, pessoal, então tá aí a explicação para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido. E gostaria de te pedir que se esse vídeo fez sentido para você, se você viu outras pessoas aí que estavam falando a respeito, não deixe de compartilhar esse vídeo, curte ele também e escreve nos comentários, escreve ali o que você achou, se entendeu, se ficou com alguma dúvida, porque caso você tenha ficado com dúvida, manda nos comentários que eu mesmo vou estar te respondendo, beleza? Um beijo no teu coração, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida e eu vou estar te aguardando no nosso próximo vídeo.